Gente, primeiro queria agradecer o tempo de vocês, queria parabenizá-los, porque a série tá incrível. Na verdade, a gente só viu 2 episódios, mas do que deu pra ver, assim, excelente. Queria já começar perguntando da importância de representar um núcleo familiar de uma família negra num produto que vai discutir o audiovisual negro de alguma forma, né? É fundamental, né? Pra gente é fundamental. Sim, estamos Isso, lutando a por gente isso. está buscando esse lugar das narrativas negras a partir dessa perspectiva do sujeito que está ali sendo representado e do sujeito que está dando vida a essa representação. Então, ter a possibilidade que muitas vezes nos foi negada, né, Jorge? De levar para a cena uma família, entendeu? Pai, mãe, filhos, estrutura, casa, tudo. A gente não veio de chocadeira, né? Essas pessoas não surgiram do nada. Elas surgiram de um núcleo familiar forte e elas são quem são por conta desse núcleo e por conta dessa força. Então isso é fundamental e, pasme, inovador, né? Também, até porque assim, a história de Anderson é uma história vitoriosa. E é um reconhecimento dentro da sua carreira que é enorme, mas sua vida sempre foi muito privada, né? E esse trabalho dá uma oportunidade de mostrar que ele não venceu sozinho, ele venceu com a família dele, que tem muita dignidade, muita correção, muita firmeza, nos momentos até assim, difíceis da vida, das adversidades e tal, mas tem ali uma correção e um plantel muito forte de pessoas que não roubam o jogo, né? Joga o jogo como ele tem que ser, vive a vida como ela tem que ser e com os pés na realidade, que a maior dificuldade da geração, assim, do tio, do Anderson, do meu tio, do meu pai, tudo era sonhar, né? Sair um pouco do plano ali, do real e ir para um lugar melhor através do sonho e trabalhar o sonho, não? O sonhador, para essa geração, era sempre um cara perdedor, um cara que perdia no mínimo tempo, né? Com os sonhos e os devaneios, se colocar num lugar melhor. E de repente vem a geração de anos, através dessa garra e tal, dizendo outra coisa. Não, é importante, eu sonho com isso, tenho dignidade, vou lutar pela minha história. Eu tenho um background, um behind, um background de história, um background de antecessores, de ancestralidade. E isso é tudo posto em prática e é desenvolvido todo dia. A gente todo dia aprende com a nossa ancestralidade, né? O que minha avó faria nesse momento, o que meu pai faria nessa hora aqui. A gente leva, é uma tecnologia, né? Você sabe que eu lembrei agora do tio Benedito, aquela coisa que ele sempre diz e que o Anderson, ele tá falando e o Anderson tá repetindo. E parece que é uma coisa chata, mas não, é exatamente isso que você tá falando. É criando esse background, código, criando essa identidade, essa dignidade que a gente vai ver. O Brasil costuma, né, o audiovisual brasileiro costuma homenagear as pessoas negras só depois da morte delas. Como é para vocês poder fazer parte de um produto enquanto o homenageado está vivo para contemplar essa homenagem? Na minha opinião, acho que o Anderson ainda tem muita história para contar. E a gente aqui, de certa forma, torce para que esse trabalho continue contando as histórias e as vitórias de Anderson. É engraçado também, porque assim, eu não sinto que o Anderson aposentou, sabe? Eu acho que ele está numa nova fase da história e da carreira dele. Inclusive, treinando o Kalil, né? Treinando o filho dele que está vindo com uma estrutura muito maior, muito melhor, encontrando uma coisa que o Anderson não encontrou, né? E toda aquela sabedoria, ou seja, mais uma vez a ancestralidade tomando seu lugar e botando presença. E eu espero mesmo que Anderson continue brilhando e a vida dele, e a gente continue contando a história dele, porque a história dele é muito legal de contar. Tati, você sente que as personagens femininas, que né, são mulheres negras, elas trazem a sua própria identidade, sua história, elas não estão ali como um mero acessório? Não, mas isso é muito, muito evidente, assim. E não tem muito como ser um mero acessório, né? Essas mulheres, elas vêm de uma forja diferente, onde se exige muita resistência, muita guerrilha, para além do fato de simplesmente serem mulheres, né? Que a gente já sabe o quanto isso é difícil.
mas elas são mulheres e são negras. Então, não dá para ser diferente. E aí você vê mulheres guerreiras, batalhadoras, mas com identidade, com flexibilidade, com humanidade, com sensibilidade, o que muitas vezes não nos foi permitido traduzir. E feminilidade também, e né? feminilidade, principalmente. Eu queria até, se você me permite, que Claro. existem estudiosos que discutem isso, que eu aceito, de que esse conceito da mulher sendo uma coisa fraca perante o homem é um conceito europeu. Totalmente. Do homem branco para com a mulher branca, porque na África não é Em isso. África não tem isso. Haja vista a mulher rei, Exato. né? Essa história é muito presente. O rei discute com a mulher no mesmo horizontal, na mesma linha horizontal de olhar e não está assim, se aconselha, inclusive. Né? Se a gente vai para na mitologia africana, em Yorubá, né? Xangô consegue vencer a batalha porque tem Yansan ao seu lado. Quando Yansan resolve intervir, é que ele consegue vencer. Então mostra a força dessa mulher, mas ao mesmo tempo, essa Yansan tem 16 anos. Essa força dessa mulher negra, leveza, né, cara, ela é evidente. Mas nos dias de hoje, quem é que está na frente nas comunidades e tudo quando se tem um distúrbio, quando se perde um filho, um sobrinho some, tudo? Quem vai para a porta das delegacias, dos plantéis, dos hospitais? São as mulheres. E na sua maioria são as mulheres negras, são elas que têm essa força. Então essa ideia da mulher fraca e subserviente, acessório, eu acho que nessa família não se apresenta. Não, mas ao mesmo tempo tem essa camada de doçura e delicadeza que também, atrás dessa força, né, tem essa doçura, essa delicadeza, que também, de certa forma, nos é negado. Né? A mulher negra raivosa, a mulher negra guerreira, ela aguenta tudo, né? Ela segura tudo, ela não precisa de tanta anestesia na hora do parto porque ela aguenta, entende? Então, é da raça. Né? Exato. Então ali é importante você ver essa força, mas aliada a essa delicadeza, essa sensibilidade, essa doçura, essa leveza, que não tira força. Uma coisa não tira a outra, entendeu? Às vezes eu tenho a sensação que é até chato, né? Você senta e, pô, vou falar só de raça, mas é inevitável. Porque a gente está num país que acaba minando o sonho das pessoas negras e a gente está acompanhando uma história de um jovem negro que venceu, né? Vocês acreditam que o trabalho de vocês através da série vai inspirar a nossa comunidade negra? Eu acredito que sim, por esse detalhe extremamente importante, que ele não venceu sozinho. Ele venceu com tia Edith, com tio Benedito, com todos os seus irmãos, com Daiane, com seus filhos. Ele não venceu sozinho. E isso é um detalhe que faz toda a diferença nessa narrativa. Inspiradora no lugar certo, não da exceção. A gente sempre conta as nossas histórias a partir do olhar da exceção. Se aquele conseguiu, você também consegue. Não, aquele conseguiu porque ele tem um entorno que também conseguiu, em alguma medida, e que o instrumentalizou para isso. Então, isso é muito importante. Isso é transformador. Eu acho que também o Anderson carrega desse frescor de inspiração, a história dele. Ele, sim, foi um atleta, lutador, sempre sério nas apresentações, mas também muita arte, muito divertido, muita coisa. Isso fez a cabeça de uma geração e o fez uma lenda desse esporte. Dadas as devidas proporções, ele é o Muhammad Ali do MMA, né? Assim, com tanta coisa. A história dele ainda vai continuar sendo contada e o esporte também é uma área que comunica muito, assim como a arte, né? O esporte é muito interessante, assim, você ver a pessoa atravessar todas as etapas, construir aquela forma, desenvolver aquilo. Eu sempre tiro pelo atleta do atletismo, que está sempre batendo no número, sempre correndo um décimo de segundo para baixo. Ai, caramba, deu certo, acho que aquela veia que eu troquei tá melhor, aquele whey protein que eu troquei, acho que ele funciona. Acho que também tem esse componente nessa série
do esporte, do atleta, do vigor, da arte, né? do artista, esse personagem como artista do esporte. Eu tenho muito a inspirar, sobretudo a juventude.